Capítulo 2. Amando as pessoas às quais você está ligado. Um coração que perdoa. Meu primeiro animal de estimação veio em forma de um presente de Natal de infância. Em algum lugar eu tenho uma fotografia do pug chinês marrom e branco, pequeno o suficiente para caber na mão do meu pai, fofo o suficiente para roubar os nossos corações. Quando eu tinha apenas 8 anos de idade, nós o chamamos de Liz. Eu o carregava o dia inteiro. Suas orelhas molengas me fascinavam. O seu nariz chato me intrigava. Eu a levava até mesmo para a cama. Qual o problema dela ter cheiro de cachorro? Eu achava o cheiro fofo. Qual o problema que ela ganir e choramingar? Eu achava o barulho fofo. Qual o problema de ela fazer necessidades no meu travesseiro? Não posso dizer que eu achava fofo, mas não me importava. Mamãe e papai deixavam claro em nosso acordo pré-nupcial que eu cuidaria da Liz. E eu estava feliz em obedecer. Limpar seu pratinho, abrir a sua lata de comida para os filhotes. No momento em que ela terminava com a água, eu reabastecia, mantinha seu pelo escovado e o seu rabo balançando. No entanto, em poucos dias meus sentimentos haviam mudado um pouco. Liz ainda era a minha cadela e eu ainda era amigo dela, mas fiquei cansado do seu latido e ela me parecia faminta com mais frequência. Mais de uma vez meu pai tinha que me lembrar: cuide dela, ela é sua cadela. Eu não gostava de ouvir essas palavras, sua cadela. Eu não teria me importado com a frase sua cadela para brincar, sua cadela quando você quiser, ou a sua cadela quando estiver comportada. Mas essas não eram as palavras dos meus pais. Eles diziam: Liz é a sua cadela e pronto, final. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, no seco e no molhado, foi quando me ocorreu: estou preso a Alice. O namoro havia acabado, a lua de mel havia terminado, estavam mutuamente amarrados. Liz passou de uma opção para obrigação, de um bichinho de estimação para uma tarefa, de alguém para brincar, de alguém agora para cuidar. Talvez você consiga se definir, identificar com isso. Existe a chance de você ter conhecimento da claustrofobia que vem com comprometimento. Só que, em vez de ser lembrado, ela é sua cadela. E lhe dizem: ele é o seu marido, ela é sua esposa, ele é seu filho, ele é seu pai, empregando ou não, ele é seu chefe, ele é o seu colega de quarto, ou qualquer outra relação que requeria lealdade para sobreviver. Alguns decidem fugir, sair do relacionamento e começar novamente em outro, embora sejam frequentemente surpreendidos quando as ocasiões também aparecem do outro lado da cerca. Outros lutam. A casa se transforma em zona de combate e o escritório em ringue de boxe. E a tensão se torna a forma da vida. No entanto, poucos descobrem outro tratamento, o perdão. Meu manual não tem modelo de como acontece o perdão, mas a Bíblia tem. O próprio Jesus conhecia o sentimento de estar ligado a alguém. Por 3 anos ele andou com o mesmo grupo. Geralmente, via as mesmas dúvidas de rosto, sentado à mesa, em volta da fogueira, ininterruptamente. Tomavam os mesmos barcos e andavam pelas mesmas estradas vizinhas, visitando as mesmas casas. E eu me pergunto, como Jesus se manteve tão devotado aos seus companheiros? Ele não apenas tinha que lidar com suas estranhezas visíveis, como também com as suas fraquezas invisíveis. Pense sobre isso. Ele podia ouvir os pensamentos não dito deles. Ele conhecia suas dúvidas pessoais.
Não apenas isso, ele sabia quais seriam suas dúvidas futuras. E se você soubesse cada erro que a pessoa que você ama houvesse cometido e cada erro que ainda ia cometer, como ficaria? E se soubesse cada coisa que pensam sobre você, cada irritação, cada descontentamento, cada traição? Foi difícil para Jesus amar a Pedro, sabendo que ele um dia o amaldiçoaria. Foi difícil confiar em Tomé, sabendo que Tomé questionaria a sua ressurreição, disse Jesus. Como Jesus resistiu ao impulso de recrutar um novo grupo de seguidores? João queria destruir o inimigo. Pedro cortou a orelha do outro. Dias antes da morte de Jesus, os discípulos discutiam sobre qual deles era o melhor. Como ele foi capaz de amar pessoas que eram difíceis de ser amadas? Poucas suas atuações geram pânico, como estar preso a um relacionamento. Por essa razão, acho sábio que conhecemos nosso estudo sobre o que significa ter um coração igual de Jesus pela ponderação de seu coração de perdão. Como Jesus foi capaz de amar seus discípulos? A resposta é encontrada no 13º capítulo de João. Com uma toalha e uma bacia. De todos os momentos em que vemos os joelhos dobrados de Jesus, nenhum é tão precioso quanto aquele que ele ajoelha diante de seus discípulos e lava os seus pés. Foi um dia longo. Jerusalém estava lotado de convidados pascuais, muitos dos quais clamavam por uma olhada do professor. O sol de primavera estava quente, as ruas estavam secas, os discípulos estavam muito longe de casa. Um esguicho de água seria refrescante. Os discípulos entraram, um por um, e tomaram seus lugares ao redor da mesa. Na parede, uma toalha estava pendurada, e no chão repousava um jarro e uma bacia. Qualquer um dos discípulos poderia se oferecer para o trabalho, mas nenhum fez. Depois de algum momento, Jesus se levanta e remove sua capa. Ele enrola uma cinta de servo em volta da cintura, pega a bacia e ajoelha diante dos seus discípulos. E ele desamarra as sandálias e gentilmente lava o pé e o coloca dentro da bacia, cobre com água e começa a lavá-lo. Um a um pé encardido após o outro. Jesus faz seu trabalho até terminar a fila. Na época, Jesus lavar os pés de alguém era uma tarefa reservada não apenas para servos, mas para as castas mais baixas de servos. Todo círculo tem a sua ordem hierárquica, e o círculo dos trabalhadores domésticos não era diferente. Era esperado que o servo da base da pirâmide estivesse de joelho com a toalha e a bacia. Você pode ter certeza de que Jesus conhece o futuro desses pés que ele está lavando. Esses 24 pés não passarão o dia seguinte seguindo o Mestre, defendendo sua causa. Estes pés correrão por segurança ao reluzir de uma espada romana. Apenas um par de pés não irá abandoná-lo no jardim. Um discípulo não irá desertá-lo em Getsêmani. Judas não chegará sequer a ir tão longe. Ele abandonará Jesus nessa mesma noite, à mesa. Procurei por uma tradução da Bíblia onde se lesse: Jesus lavou os pés de todos os discípulos, exceto de Judas, mas não consegui encontrar. Que momento apaixonante aquele em que Jesus silenciosamente ergue os pés do seu traidor e os lava em uma bacia. Dentro de algumas horas, os pés de Judas, lavados pela bondade daquele que iria trair. Então, na corte
de Caifás. Eis o presente que Jesus dá para seus seguidores. Ele sabe o que estes homens estão prestes a fazer. Ele sabe que estão prestes a encenar o ato mais hediondo de sua vida. Pela manhã, eles irão enterrar a cabeça na vergonha e olhar para os pés com repugnância. E quando fizerem isto, ele quer que eles lembrem de como ele se ajoelhou diante deles e lavou seus pés. Ele quer que percebam que aqueles pés continuam limpos. Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderás. Extraordinário, não? Ele perdoou os pecados deles antes mesmo de cometessem. Ofereceu misericórdia antes mesmo que solicitasse da bacia de sua graça. Ah, eu nunca seria capaz de fazer isso. Você contesta. A dor é muito intensa. As feridas são muito numerosas. Basta ver a pessoa que já me retraiu. Talvez este seja o seu problema. Talvez você esteja vendo a pessoa errada, ou pelo menos vendo uma pessoa errada. Lembre-se, o segredo de ter um coração igual ao de Jesus é ter os olhos fitos nele. Tende a olhar para longe daqueles que o machucou e fixe os olhos naquele que te salvou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. João 13. Jesus lava os nossos pés por duas razões. Primeiro, é para nos dar misericórdia. Segunda, para transmitir a sua mensagem, e essa mensagem é simplesmente que Jesus oferece a graça incondicional. Nós temos que oferecer graça também incondicional. A misericórdia de Cristo precede os nossos erros. Então, a nossa misericórdia deve preceder aos erros dos outros. Aqueles no círculo de Jesus não tinham dúvida de seu amor. Aquele em nosso círculo não deve duvidar do nosso amor. O que significa ter um coração assim? Significa ajoelhar como Jesus ajoelhou, tocando as partes encardidas das pessoas com os quais estamos ligados e levando delas a indelicadeza com delicadeza. Ou como Paulo escreveu, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente uns aos outros, assim como Deus perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, 34. Mas Marx, você está dizendo, eu não fiz nada errado. Não sou eu que traí. Não sou eu aquele que mentiu. Não sou a parte culpada. Talvez você não seja mesmo. Mas Jesus também não era. De todos os homens naquela sala, apenas um era merecedor de ter os seus pés lavados. E ele era aquele que lavou os pés. Aquele que merecia ser servido e serviu aos outros. A genialidade do exemplo de Jesus é que o peso da construção de uma ponte sempre cai em cima da parte mais forte e não dos mais fracos. Aquele que é inocente é aquele que faz o gesto. E você sabe o que aconteceu? Na maioria das vezes, se aquele que está do lado certo se oferecer para lavar os pés daquele que está do lado errado, ambos se ajoelham. Não achamos todos que estão certos. Logo, lavamos os pés uns dos outros. Por favor, entenda, o relacionamento não prospera porque os culpados são punidos, mas porque os inocentes são misericordiosos. O poder do perdão. Recentemente, compartilhei uma refeição com alguns amigos. O marido de uma esposa queria me contar sobre uma crise pela qual estava passando. Por meio de uma série de eventos, ele ficou sabendo de um ato de infidelidade que ocorreu e havia mais de uma década. Ele havia cometido o erro
de pensar que seria melhor não contar para ela. Então não contou, mas ela descobriu e, como você pode imaginar, estava profundamente magoada. Seguindo as recomendações de um conselho, o casal largou tudo e viajou por vários dias. Uma decisão tinha de ser tomada. Eles se separariam, brigariam ou se perdoariam. Então eles oraram, eles conversaram, eles caminharam, eles refletiram. E neste caso a esposa estava claramente do lado certo. Ela poderia ter ido embora. A mulher já fizera isso com menos motivos. Ou poderia ter ficado e fazer da vida dele um inferno. Outras mulheres fizeram também isso, mas ela escolheu uma resposta diferente. Na 10ª noite da viagem, meu amigo encontrou um cartão sobre o travesseiro. No cartão estava impresso a frase: prefiro fazer nada com você a alguma coisa sem você. Embaixo da frase, ela havia escrito essas palavras: eu te perdoo, eu te amo, vamos seguir em frente. O cartão poderia muito bem ter sido uma bacia, e a caneta poderia ter sido um jarro de água. Para fora dela derramou misericórdia pura, e com ela o esposo lavou os pés do marido. A esposa. Certos conflitos podem ser resolvidos apenas com uma bacia de água. Existem alguns relacionamentos em seu mundo que está sendo ou sedento por misericórdia. Existe alguém sentado ao redor de sua mesa que precisa ser assegurado de sua graça. Jesus assegurou que seus discípulos nunca duvidariam do seu amor. Por que você não faz o mesmo? Seja o praticante da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Pois aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante ao homem que vê a sua face ao espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece da sua aparência. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24.